Hoje chegamos numa preciosidade, que é o livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro pequeno, 4 capítulos que você lê numa sentada. E como vale a pena investir tempo lendo este livro, que é tão pequeno, e meditar nele, que ele traz, né, tantos ensinamentos profundos do agir de Deus na vida comum, na vida do lar, na vida simples, mas Deus se importa com a nossa vida. E nós vemos isso no livro de Ruth, que nós vamos falar hoje aqui. Se você chegou agora nesse canal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Alba, você está no canal há pouco tempo e nós temos lido a Bíblia de maneira cronológica. Então, todos os dias, quando começa o livro, eu trago um vídeo introdutório a respeito do livro para você ler, tendo isso em mente e se aprofundar mais na palavra de Deus. Então, meu desejo e minha expectativa é de que você leia a Bíblia, você medite na palavra de Deus e você cresça no conhecimento de Cristo. E eu espero ser bênção para te ajudar nessa caminhada. Então, vamos para o vídeo agora, falando sobre Ruth. Livro pequeno, não se sabe exatamente quem escreveu, mas a tradição judaica confere a Samuel, o escritor deste livro, escrito ali por volta de 930 a.C., está na transição entre Juízes, o livro acontece no tempo de Juízes, para começar ali o profeta Samuel e depois os reis, né? Então tá nesse meio tempo, e é uma época, é narrado ali, uma época muito difícil, e os principais personagens descritos neste livro Noemi, sua nora Ruth e Boaz. Porque Noemi, ela vive com seu marido Elimeleque ali na cidade de Belém, e é interessante, né? Porque Belém significa casa de pão. Nessa cidade vai nascer o rei Davi, nessa cidade vai nascer nosso Senhor Jesus, mas até aquele momento não tinha essa visibilidade, por exemplo, que a gente conhece hoje. E Noemi está ali com seu marido. E uma fome muito extensa, muito forte, acomete a cidade do pão. Então o marido dela fala: olha, Noemi, vamos embora, vamos para outra cidade, que eu vou conseguir melhores recursos para a gente. Então eles vão para a terra de Moabe. Os moabitas foram inimigos severos do povo de Israel. A história do surgimento desse povo é assim, muito dramática também. Porque esse povo, ele surge da filha de Ló. Ló morou em Sodoma com as suas filhas e com a sua esposa, e nós sabemos da história, Deus trouxe um castigo sobre aquela cidade. Então Ló, a sua filha e a sua esposa saem de lá, só que a esposa de Ló olha para trás, e Deus tinha dito para não olhar, porque Deus trouxe ali fogo, enxofre, destruição sobre aquela cidade. Ela, com o coração ainda preso à cidade, olha para trás e se transforma numa estátua de sal. E Ló, com suas 2 filhas, eles vão para as montanhas. Chegando lá, as filhas estão sem esperança e sem confiança no Deus que pode mudar a nossa história. E elas então abusam do seu pai. É uma história assim terrível, dramática, porque primeiro o pai delas, lá em Sodoma, quis dá-las para serem abusadas. Quando os anjos chegaram em sua casa, homens maus da cidade bateram na porta de Ló e falaram: olha, tire os homens daí, que eram anjos, né? Que a gente quer abusar deles. E aí Ló falou: não, esses homens não, eles estão protegidos aqui por mim. Tome minhas filhas. As filhas não foram abusadas, mas teve essa situação tão drástica, e os anjos fazem com que aqueles homens fiquem cegos. Enfim, a história continua. Mas nesse local que está só Ló e as suas filhas, as filhas têm a ideia terrível de embebedar seu pai, e elas se deitam com seu pai. E aí, uma das filhas tem um filho, coloca o nome de Moabe, e ele se torna o pai dos moabitas. Então veja só que história terrível. E Noemi e seu marido estão lá. Mas aí a gente sabe, o marido de Noemi morre, os filhos se casam, passam-se 10 anos, eles não têm filhos, eles morrem, e ficam as 2 noras, Orfa e Noemi ali. Então é uma história muito dramática. E Noemi resolve voltar para casa, e ela fala assim: olha, quando ela chega na cidade dela, não me chame de Noemi, porque Noemi significa agradável. Me chame de Mara, porque Mara significa amarga.
Mara significa, e ela fala, né? Deus me deu um cálice de amargura para tomar. Então, não é que ela está reclamando sobre Deus, mas ela constata que coisas más acontecem na nossa vida, assim como Jó. Lembra de Jó? Jó disse assim, ó, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Um lamento de reconhecer que nós estamos num mundo caído e o mal vem. Mas esse livro tem reviravoltas, não vou contar os detalhes de tudo, tem reviravoltas. E Deus transforma a história de Noemi usando Ruth, a Moabita, que veio de uma linhagem assim tão terrível, né, como começou, mas Deus é o Deus que restaura, Deus é o Deus que transforma, Deus é o Deus que cuida. E a gente vê isso na história de Noemi. Deus cuida, Deus transforma, a ponto de agora, no final do livro, ser tão maravilhoso que Ruth se casa com Boaz e ela tem um filho, e Ruth entra na linhagem do nosso Senhor, porque ela vai se tornar bisavó do grande rei Davi, e Davi é da linhagem do Senhor Jesus. Então veja, uma história dramática, com um início terrível, mas um fim maravilhoso. Na nossa vida pode ser também assim, cheio de altos e baixos, dramas, mas Deus, ele tem o cuidado conosco, Deus tem a provisão para nós, Deus tem o poder de restaurar a nossa vida. Então leia esse livro, medite na palavra de Deus e se anime com as verdades das Escrituras que mostram um Deus que nos ama, que se importa conosco e que cuida de nós. É só isso, não vou falar mais para não falar o livro todo, mas Deus abençoe sua vida, te fortalecendo e te animando a permanecer firme lendo a palavra de Deus, tá bom? Esse foi o livro de Ruth e depois nós vamos para 1 Samuel. Deus abençoe sua vida e até a próxima.